Capítulo 7. As nações terão de saber que eu sou Jeová. Ezequiel 25:17. Por centenas de anos, Israel foi como uma ovelha no meio de lobos, cercada de nações inimigas. Ao leste ficavam os Amonitas, os Moabitas e os Edomitas, que ameaçavam Israel. Dominando o oeste havia os filisteus, inimigos de longa data. Ao norte ficava a rica e poderosa cidade de Tiro, que dominava um grande império comercial. Ao sul ficava o Egito, governado por Faraó, que era visto como um deus. Quando os israelitas confiavam em Jeová, ele os protegia dos inimigos. Mas vez após vez o povo e os reis se deixaram contaminar pelas nações ao redor. Jeová tinha avisado seu povo sobre as consequências de serem desleais. Só que agora sua paciência tinha chegado ao fim. Amon, Moabe, Edom e Israel eram, por assim dizer, parentes e tinham um passado em comum. Apesar dessa ligação com Israel, essas nações mostraram vez após vez que odiavam o povo de Deus, tratando-os com profundo desprezo. Veja o caso dos Amonitas. Eles eram descendentes de Ló, sobrinho de Abraão, por meio da filha mais nova de Ló. Os Moabitas também eram descendentes de Ló, mas por meio da filha mais velha dele. Jeová disse para os israelitas não entrarem em guerra contra Moabe. Só que os Moabitas não tiveram a mesma consideração. Em vez de ajudarem os israelitas, que estavam fugindo da escravidão no Egito, eles tentaram impedi-los de entrar na terra prometida. Os Edomitas eram descendentes de Esaú, irmão gêmeo de Jacó. A ligação entre eles e os israelitas era tão forte que Jeová se referiu a eles como irmãos. Mesmo assim, os Edomitas foram inimigos de Israel desde quando os israelitas saíram do Egito até a destruição de Jerusalém, em 607 a.C. Todos esses parentes de Israel iam ter que prestar contas a Jeová pela forma como trataram seu povo. Mas nem todas as pessoas dessas nações trataram mal o povo de Deus. Por exemplo, Zeleque era amonita e Itma era moabita, mas os dois eram guerreiros do rei Davi. E Rute, que era moabita, se tornou uma serva leal de Jeová. Que lições aprendemos do contato que Israel teve com essas nações? Primeiro, quando os israelitas baixaram a guarda, a religião falsa de seus parentes começou a se infiltrar na vida deles. Eles chegaram a adorar deuses falsos, como Baal de Peor, deus de Moabe, e Moloque, deus de Amon. Algo parecido poderia acontecer com cada um de nós. A pressão de parentes que não são cristãos pode nos fazer baixar a guarda. Por exemplo, eles talvez não entendam por que não comemoramos coisas como o Natal ou a Páscoa, nem participamos de costumes que tenham ligação com a religião falsa. Com boas intenções, eles talvez tentem nos fazer abrir mão do que acreditamos, nem que seja por um instante. Jamais devemos deixar que isso aconteça. Como a história de Israel mostra, ceder a pressões é como tropeçar na beira de um precipício. Pode acabar em tragédia. Pode ser que nossos parentes não tentem nos impedir de servir a Jeová. Mas não podemos deixar que eles sejam mais importantes para nós do que Deus. Por que não? Porque Jeová merece vir em primeiro lugar na nossa vida. Mateus 10:37 diz: Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Além disso, se formos leais a Jeová, pode ser que alguns de nossos parentes comecem a servir a Ele, assim como Zeleque, Itma e Rute. Daí eles também vão ter a maravilhosa oportunidade de adorar o único Deus verdadeiro e sentir seu amor e proteção. Os governos talvez continuem a proibir a pregação e a prender os servos de Jeová, chegando até a matar alguns de nós. Será que isso deve nos fazer ter medo ou perder a fé? Não. Jeová vai proteger seus servos leais. Mateus 10:28-31 diz: E não fiquem com medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Em vez disso, temam aquele que pode destruir na geena tanto a alma como o corpo. Não se vendem 2 pardais por uma moeda de pequeno valor? Contudo,
nem mesmo um deles cairá no chão sem o conhecimento do Pai de vocês. Mas até mesmo os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Portanto, não tenham medo. Vocês valem mais do que muitos pardais. Governos poderosos e cruéis vêm e vão, mas o povo de Jeová continua a existir e a crescer. Igual aos filisteus, em breve os governos vão ter que saber quem é Jeová. E como os filisteus, eles vão deixar de existir. Vamos ver mais um inimigo de Israel, o Egito. Desde antes dos dias de José até o tempo em que os babilônios invadiram Jerusalém, o Egito sempre teve muita influência política na região da Terra Prometida. Que lição aprendemos do contato de Israel com o Egito? Os servos de Jeová hoje precisam tomar cuidado para não colocar sua confiança nos governos, achando que eles podem dar verdadeira proteção. Não queremos fazer parte do mundo, nem mesmo em pensamento. João 15:19. Os governos podem parecer fortes, mas, assim como o antigo Egito, não passam de uma haste seca. Não faria o menor sentido confiar em simples humanos em vez de na pessoa mais poderosa do universo. O Salmo 146, 3-6 diz: Não confiem nos príncipes nem nos filhos dos homens, que não podem trazer salvação. Seu espírito sai e eles voltam ao solo. Nesse mesmo dia os seus pensamentos se acabam. Feliz o homem que tem o Deus de Jacó como seu ajudador, que deposita a sua esperança em Jeová, seu Deus, aquele que fez o céu e a terra, o mar e tudo o que há neles, aquele que é sempre fiel. As nações terão de saber. Igual ao povo de Deus no passado, estamos cercados por nações que acham que estamos desprotegidos, como uma ovelha no meio de lobos. Mas Jeová vai nos proteger e nos abençoar. Por quê? Porque nós aproveitamos a oportunidade que temos agora para provar que conhecemos a Jeová. Fazemos isso por confiar nele, por obedecê-lo e por dar a Jeová a adoração que só ele merece. Ezequiel 28:26 diz: Eles morarão nela em segurança, construirão casas e plantarão vinhedos. Sim, eles morarão em segurança quando eu executar o julgamento em todos ao seu redor que os tratam com desprezo, e eles terão de saber que eu sou Jeová, seu Deus.